Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos na presença do nosso Deus, juntos, aqui nesse encontro diário, no Facebook, através desses vídeos, amém? Eu queria que a gente meditasse um pouquinho hoje num texto da Palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e diante. A Palavra de Deus diz assim: Não podeis servir a Deus e a Mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos tratando diariamente sobre a visão que a gente precisa ter do reino de Deus, que é um reino superior, no qual aqueles que estão em Jesus são inseridos, são colocados. E quando nós entramos nessa legislação do reino, pela graça de Deus, nós entramos no reino pela fé. Nós temos direitos e privilégios dessa legislação superior, desse governo superior, que é o reino de Deus. E com esse governo novo, chega também diretrizes novas para as nossas vidas. No reino de Deus, ninguém lida com as coisas, com as nossas provisões diárias, da mesma maneira que o mundo sem Deus vive. Porque muita gente vem para Jesus, mas continua andando ansioso e angustiado, como se não tivesse Deus, como se o reino de Deus não operasse na terra. E Jesus está dizendo: não, esse negócio está errado. Vocês têm muito pouca fé. Quando ele diz aqui: não andeis ansiosos, dizendo. Note que quando você está preocupado, a primeira coisa que você faz é abrir sua boca e dizer um monte de coisa. Jesus está dizendo assim: isso é não ter fé. Quando você tem pouca fé, você não tem a mente de Cristo. Porque o reino de Deus é um reino de provisão. O que Jesus está falando nesse texto é que o reino de Deus provê. Então eu queria dizer para você a seguinte lição hoje: quando você busca por si mesmo, colocar em primeiro lugar as coisas desse mundo, as necessidades pessoais, o seu trabalho, a sua carreira, quando você coloca tudo isso em primeiro lugar e vai atrás, que é o que a maioria faz, então o reino de Deus fica bloqueado. Eu queria que você entendesse isso, ou uma coisa ou outra. Por que o reino de Deus não funciona para algumas pessoas? Porque no reino de Deus só existe uma maneira do reino operar. Ou você faz com que o reino de Deus opere pela fé, ou o mundo operará contra você. Você pode ser crente, você pode ser salvo, mas o reino de Deus só pode operar os benefícios dele se você andar de acordo com as leis espirituais que este reino apresenta para você. E uma dessas leis espirituais é a fé. A fé é uma lei do reino. E quando você tem fé, você deixa
de buscar em primeiro lugar todas essas coisas. Não é que você deixa de trabalhar, não é que você deixa de se empenhar nas coisas das suas responsabilidades. Não é isso que eu estou falando. Mas o seu coração, a sua alma está descansada numa outra realidade. Você descansa para poder trabalhar em paz. Você descansa na fé. E aí Deus começa a trabalhar. Quando você tem fé, você tem um coração descansado e não ansioso. A ansiedade é uma demonstração de que a sua fé está deficitária. Que você não está conseguindo crer nesse Deus do reino. Você não consegue crer no reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um grande depósito que está à nossa disposição para que a gente possa fazer saques. Na mente de Jesus, o crente deve se despojar, a alma dele deve se despojar de todas as coisas. Por quê? Porque aí ele começa a receber desse depósito. A nossa mente muitas vezes se torna religiosa, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo evangélicos, a gente não percebe, mas nós somos, muitas vezes ao longo dos anos, a nossa mente vai se religiosando, se tornando religiosa. E quando a gente se torna religioso, a gente não consegue enxergar as realidades que Deus coloca para nós no reino de Deus. Então, queridos, o que Deus está falando para você hoje é: você não precisa se preocupar, porque eu sei das tuas necessidades. Eu sei suprir cada uma das tuas necessidades, seja necessidade emocional, seja afetiva, seja conjugal, seja necessidade de dinheiro, seja necessidade de bens materiais. O meu reino é um reino poderoso, que age sobre a terra para trazer recursos. E você tem que crer nisso. Não esteja ansioso por coisa alguma. Jesus diz no final desse versículo: não esteja inquieto por coisa alguma. O amanhã trará o seu próprio cuidado, diz a palavra de Deus. O dia de amanhã é o dia de amanhã. Você tem que viver o dia de hoje. Lembre-se disso. Deus não dá provisão avançada. Ele vai trabalhando com o dia a dia. Amém? A palavra de Deus diz assim: este é o dia que fez o Senhor. A palavra de Deus não diz: esta é a semana que fez o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Quantos de vocês hoje estão preocupados? Quantos de vocês já levantaram e não deram nem atenção a Deus, nem atenção ao reino de Deus? E já saem correndo, e já saem para o trabalho, e já saem atrás das coisas, atrás de bens materiais, atrás disso e daquilo. O reino de Deus não pode operar desse jeito. Quando você dá a Deus a devida atenção, Ele supre todas as tuas necessidades em glória, diz a palavra de Deus. Isso é promessa cumprível. Deus cumpre a sua promessa. Amém? Não esteja inquieto. Descanse o teu coração nessa provisão gloriosa do reino de Deus. Deus tem provisão. E quando eu falo provisão, o reino de Deus provê para tudo. A tua alma não precisa mais ficar carregada, cansada, estressada. Você agora está numa dimensão de paz e de descanso. Porque o Senhor trata você por dentro e trata você por fora. O Senhor te cobre de bens, diz a palavra de Deus. O Senhor traz os bens. Note, no reino de Deus você não precisa correr atrás de bens. As bênçãos vêm correndo atrás de você. No reino de Deus os valores são invertidos. Por isso que você não pode servir aos dois senhores, ele disse aqui. Ou você serve às riquezas, ou você serve a Deus. Se você serve a Deus, Deus te traz riquezas. E se você serve riqueza, você perde Deus e o reino. Amado irmão e irmã, descanse no Senhor hoje. Você tem tudo no reino de Deus para viver uma vida bem-sucedida para a honra e glória dele. Vamos orar juntos? Vamos, feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, glória ao teu nome nessa segunda-feira, dia 29 de julho de 2013. Este é o dia que o Senhor fez para nós. O dia de amanhã ainda não chegou. E é neste dia que nós buscamos o teu reino, em primeiro lugar na nossa vida, para declararmos, ó Deus, que nós somos teus.
que nós confiamos plenamente, Senhor, na Tua graça, no Teu cuidado. Nós confiamos plenamente, Senhor, que o Teu reino nos traz todos os recursos sobrenaturais sobre a terra. Essa terra está sendo dominada por esse reino, e nós somos agentes especiais do Teu reino, para manifestar a glória do Senhor e a força do Senhor na terra. Pai, nós cremos nesse dia que o Senhor está operando na nossa vida, e nós não precisamos nos preocupar com a esfera material, porque o Senhor cobra a nossa vida com a Tua garantia, com a Tua proteção diária. Eu oro por todos os que estão ouvindo e vendo essa mensagem, para que eles consigam descansar nessa fé genuína do reino de Deus, que o Senhor está cuidando de nós nesse momento. Obrigado, Senhor, porque essa é uma verdade não religiosa. Não se trata de religião nenhuma, é apenas uma ligação plena com o Criador e com a verdade santa da Tua palavra. Obrigado por esse dia novo, de segunda-feira, dia que muita gente não gosta, porque é o dia de uma nova semana começando, mas nós começamos sem estresse, na presença do nosso Deus. Glória ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, boa semana nessa segunda-feira, e que Deus cubra a tua vida com as ricas bênçãos do reino de Deus. Amém.